Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje vamos estudar o livro de Filipenses, capítulo 2, e o estudo de hoje denomina-se A Humildade Cristã. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, que diz o seguinte: Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois bem, no capítulo 1 do livro de Filipenses, inclusive se você ainda não ouviu os dois estudos bíblicos que nós fizemos do capítulo 1, recomendo fortemente que retorne, ouça-os antes de escutar o capítulo 2 para que tenha um melhor entendimento da palavra de Deus. Mas no capítulo 1, Paulo demonstra a sua gratidão, a sua alegria por aqueles irmãos lá da igreja em Filipos, e ele exortou de como o cristão ele sofre em muitos momentos da sua caminhada por causa de Cristo, mas que vale a pena. O próprio Paulo já dizia isso. Paulo nunca teve medo da morte. Na verdade, ele via a morte como um lucro, como uma promoção, que é estar com Jesus o quanto antes. E ele segue então nesse capítulo 2, agora ele vai dar uma ênfase na unidade que a igreja precisa ter. A gente vai perceber que em todas as cartas de Paulo, ele sempre cita a questão da unidade, como é importante estarmos unidos, como é importante termos os mesmos pensamentos, caminhar para o mesmo caminho, da mesma forma, e isso serve não só para a caminhada cristã, mas em qualquer área da nossa vida. Como é importante nós termos a nossa família ao nosso lado para tomar decisões, no ambiente profissional, como é importante termos uma equipe qualificada, uma equipe de confiança, pessoas na qual possamos contar. Então, Paulo aqui cita novamente, e aí nós iniciamos no versículo 1, ele diz o seguinte: por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, e ele vai dizer: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então é importante termos essa conexão uns com os outros para alcançarmos o melhor de Deus para as nossas vidas. E ele já vai entrar em outro ponto importante também, que não basta somente a união, não basta somente nós estarmos caminhando com o mesmo pensamento e para o mesmo propósito, mas também é necessário ter humildade. É interessante que a virtude, humildade, muitas pessoas confundem com a pessoa ser humilde é ser uma pessoa miserável, é ser uma pessoa pobre, ou você aceitar ser humilhado, aceitar uma humilhação pública, e não é nada disso. Ser humilde é você reconhecer que as pessoas que estão à sua volta também são importantes. Não é você se desvalorizar, não é você ignorar que você tem um valor. Não, você pode sim se amar, você pode sim se olhar e se sentir uma pessoa importante, se sentir uma pessoa boa. Isso é valioso, até porque nós fomos comprados por um alto preço, que foi preço de sangue naquela cruz, e nós temos valor.
Para Deus, para Jesus, nós somos valorosos. Então é importante que eu me olhe no espelho e me sinta uma pessoa valorosa. Que você se olhe no espelho e saiba que você tem um valor que vai acima de qualquer ouro e qualquer prata que tenha nessa terra. Porque foi o próprio Jesus que morreu para nos comprar, para nos tirar do lamaçal do pecado, do império das trevas e levar para o seu reino. Então nós temos muito valor. Humildade não é deixar de reconhecer o nosso valor, mas sim reconhecer que as nossas atitudes não podem ser pensadas somente em nós mesmos. Ser humildes é pensar nos outros, é olhar para as pessoas sem julgamento, mas com amor. Essa é justamente a identidade do cristão. E é o que está faltando no mundo. Porque as pessoas por aí dizem que é humilde porque estão estendendo as mãos em favor dos outros, só que com uma motivação errada. Como Paulo acabou de falar aqui no versículo 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Infelizmente, as pessoas hoje em dia tentam demonstrar que é humilde, mas por uma ambição egoísta, por vaidade, para chamar a atenção, que era o que os fariseus, os saduceus faziam na época de Jesus, e Jesus os repreendia. Então, ser humilde de verdade, ser uma pessoa humilde que agrada ao Senhor, é reconhecer que os outros que estão à nossa volta também têm valor, que eles também precisam de atenção, que nós precisamos estender as mãos e nunca se achar melhor do que os outros, fazer o bem para eles sem esperar nada em troca. Isso é ser verdadeiramente humilde. Por isso que o tema dessa mensagem é a humildade cristã. Não é só a virtude de humildade que o mundo pode ter, mas sim a humildade cristã, que é aquela de amar os outros como a si próprios, que é outra virtude que está faltando na nossa sociedade, no mundo de hoje, e que nós precisamos praticar. Amar o outro como a si mesmo. Da mesma forma que eu me amo, que eu desejo o bem para mim mesmo, que eu cuido do meu corpo, eu também preciso cuidar, desejar o melhor para aqueles que estão à minha volta. E Paulo então vai mostrar qual é o melhor exemplo de humildade que poderia se ter, que é justamente o de Jesus. Seguindo aí no versículo 3, ele disse o seguinte: mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. E isso era algo que Jesus fazia. E já no versículo 4 ele vai falar: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é se preocupar, isso é valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, independente de quem seja. E ele vai entrar então num texto magnífico que vai do versículo 5 ao versículo 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que ele quer dizer aqui? Jesus tinha. O próprio Jesus é Deus, então ele tinha todo o poder celestial. Ele podia vir para essa terra e usar esse poder em seu favor, mas ele decidiu, por vontade própria, por humildade, ele decidiu vir como homem, vir para servir. Ele fez os seus milagres, mas ele não fez em favor de si próprio. Ele fez em favor dos outros. Enquanto ele não saía flutuando por essa terra, não, ele caminhava mesmo, ele se cansava. Jesus dormia, Jesus dormiu, Jesus chorou. Então Jesus ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Ele veio como homem por humildade, porque ele não precisava disso, mas ainda assim ele o fez, não por ele próprio, mas pelos outros, que é justamente o que Paulo falou: considere os outros superiores a si mesmos. Então Jesus entendia que o conforto daquelas pessoas que estavam ao seu redor valia mais do que o seu próprio conforto. Então ele se esvaziou do que ele realmente era, de que era Deus, e veio como um servo, e veio como um homem, como nós, para viver como nós e deixar esse exemplo de humildade. E no versículo 8 segue dizendo assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus ele foi tão humilde que ele aceitou, que ele permitiu que todo o processo fosse feito, ele aceitou passar por todo o processo de sofrimento, inclusive da morte e morte de cruz, para levar os nossos pecados. Esse é um verdadeiro exemplo de humildade, porque enquanto Jesus estava ali sendo chicoteado, sendo maltratado e sendo crucificado, ele poderia simplesmente descer daquela cruz, como ele mesmo disse:
Ele podia dar uma ordem e legiões de anjos, milhares e milhares e milhões de anjos poderiam vir a seu favor e intervir. Mas ele não aceitou isso porque entendeu qual era o seu propósito. E essa é a humildade de Jesus que nos deixa como exemplo. E caminhando para o encerramento, versículos 9 em diante, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que a gente consegue entender aqui? Que ser humilde vale a pena, que ser humilde tem as suas recompensas na hora certa. Muitas vezes ser humilde vai fazer a gente sofrer um pouquinho, vai fazer a gente ser desvalorizado, sim, porque o mundo é desse jeito. Hoje a virtude da humildade ela já não é mais valorizada como deveria. Então, hoje a gente ser humilde, as pessoas podem fazer chacota, as pessoas podem nos deixar para trás. Enquanto nós vamos se preocupar com os outros não vão se preocupar conosco. Enquanto nós vamos estar preocupados em amá-los, eles não vão e se preocupar em nos amar. Infelizmente, é isso. Mas ser humilde é a gente fazer pelos outros sem esperar nada em troca. Até porque a nossa recompensa vem de Deus. E Jesus, que por ser humilde como foi, enfrentar tudo aquilo, viver tudo aquilo, sofrer daquela forma, ele tanto que o versículo 9 vai dizer, por isso Deus o exaltou. Então, por conta da sua humildade, Deus o exaltou à mais alta posição. E eu vou te dar uma notícia boa aqui agora. A Bíblia vai dizer que Jesus era o herdeiro de tudo isso, do reino de Deus, porque ele é filho, e nós somos co-herdeiros porque nós somos adotados por Deus. Então nós passamos a ser co-herdeiros de tudo aquilo que Jesus herdou. Ou seja, se Jesus herdou esse reino, se hoje ele tem todo esse poder, nós somos co-herdeiros, nós também temos direito ao reino de Deus. O que isso quer dizer? Que vale a pena praticar a humildade cristã. Por mais que as pessoas ao nosso redor não reconheçam, saiba que existe uma recompensa da parte de Deus para a nossa vida e é isso que Ele espera de nós, que nós possamos ser servos, que nós estejamos sempre à disposição para ajudar, para estender a mão, para amar, mesmo que nós mesmos não estejamos sendo amados. Mas saiba que existe um Deus que está lá nos céus, que te ama, que nos ama e que está sempre recompensando aqueles que de fato são humildes e vivem essa humildade cristã. E que possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.